O céu sobre Greenwich, Connecticut, pairava cinzento chumbo naquela manhã úmida e fria de novembro. Era o tipo de clima que fazia com que as propriedades senhoriais, normalmente imaculadas, ao longo da costa parecessem ainda mais frias e inacessíveis. Em frente à imponente propriedade da família Vogel, que parecia uma fortaleza de dinheiro antigo com os seus portões de ferro forjado e sebes de bucho perfeitamente aparadas, estava um caminhão de mudanças. Não era o esperado e discreto veículo para uma renovação, mas sim um veículo grande e enferrujado que parecia tão deslocado ali quanto um corpo estranho numa pintura perfeitamente polida. Lena Schmidt, 35, estava imóvel no relvado recém-cortado, a umidade da manhã agarrada ao seu trench coat simples. As suas mãos repousavam protetoramente sobre os ombros estreitos dos seus gêmeos, Milo e Clara, ambos com 12 anos. Os seus rostos refletiam uma mistura de confusão, desafio e uma dor profunda e incompreensível. A dor que tinha entrado nas suas vidas 6 semanas antes, quando Jonas Vogel, o amado marido de Lena e pai dos seus filhos, tinha colapsado após uma paragem cardíaca súbita. Elisa Vogel, 65, a sogra, saiu da mansão. Ela usava uma camisola de gola alta de cachemira azul escura e um casaco acolchoado perfeitamente ajustado. Roupas que valiam centenas de dólares, mesmo naquele clima. O seu rosto era uma máscara de fria determinação. Uma mulher habituada a que as suas decisões fossem aceites sem contestação e que via qualquer indício de pena como fraqueza. "Está feito, Lena", disse Elisa, a sua voz seca e cortante como gelo a quebrar, mas audível sobre o caminho de cascalho. As últimas caixas foram carregadas. Pedi para que as valiosas lembranças de Jonas, as suas pinturas, as edições raras, ficassem no cofre. Serão guardadas aqui com mais segurança até que as coisas estejam resolvidas. Lena fechou os olhos por um breve e doloroso momento. As últimas 6 semanas desde o funeral de Jonas tinham sido uma guerra silenciosa. Uma luta desigual, onde o luto encontrava a arrogância implacável. Não eram apenas as caixas que estavam a ser retiradas de casa naquele dia. Era a fundação da sua vida em comum. Com resolvidas, quer dizer até que a minha presença aqui se torne insuportável para si, Elisa? A voz de Lena era grave e firme, mas a sua garganta apertava-se de tensão. Isso é subjetivo, Lena. Não se trata de sensibilidades emocionais, corrigiu Elisa friamente, celebrando cada centímetro da distância entre elas. Trata-se de lógica. Esta casa pertence ao fundo familiar Vogel. Jonas era um beneficiário, mas ele, bem, abriu-a para si e para o seu tipo de vida. Com a sua morte, o propósito original do fundo entrou em vigor novamente. E o propósito original não prevê. Enfermeiras a gerir a casa. O termo enfermeira pairou no ar. Um ferrão perfeitamente colocado. Lena tinha tido orgulho do seu trabalho nas urgências antes de os gêmeos nascerem, e Jonas a ter convencido a focar-se na história da arte e na educação dos filhos. Para Elisa, no entanto, era apenas um sinônimo de falta de prestígio e classe social inferior. Milo e Clara, claro, ficarão aqui, continuou Elisa, e esta frase atingiu Lena mais forte do que qualquer golpe. Gerhard e eu somos os avós deles. Podemos oferecer-lhes a continuidade, a educação e a posição social que eles merecem como Vogels. A senhora pode resolver a sua situação, Lena. Encontre um pequeno apartamento, retome o seu emprego num hospital público. Depois, falamos sobre horários de visita. Milo, cujas maçãs do rosto e olhos verdes lembravam assustadoramente o seu pai, soltou-se do aperto de Lena. Ele avançou, a sua pequena mandíbula tensa. "Nós não queremos ficar consigo, avó", disse ele. A sua voz tremeu ligeiramente, mas a sua determinação era clara.
A nossa casa é onde a mãe está. Milo, querido, não sejas tolo, sorriu Elisa, um sorriso que não chegava aos seus olhos e apenas revelava a frieza por baixo. A Westminster Academy, o clube de equitação e as férias em Aspen esperam por ti aqui. A tua mãe não te pode oferecer isso. Ela não tem os recursos. É o que o teu pai teria querido para ti, o melhor. Clara, que sempre tinha sido a gêmea mais quieta e pensativa, escondeu o rosto na anca de Lena. Ela segurava firmemente um caderno gasto de capa verde escura, o bloco de esboços de Jonas que ele levava para todo o lado. Não, disse Lena agora, a sua voz endurecida, como aço temperado em água fria. Isto não é negociável. Ficamos juntos. Nós somos a família deles. Eu sou a mãe deles. Os nossos advogados podem discordar, respondeu Elisa com uma voz perigosamente suave. Estamos a falar do futuro dos netos. Iremos esgotar todos os meios para garantir que eles tenham a melhor vida possível. A sua existência com salário de professora, numa área questionável, não terá hipótese contra as oportunidades que oferecemos. Pense, Lena. Pense nas crianças. Estou a pensar nas crianças, respondeu Lena. E sei que o melhor para elas sou eu. O pai delas também sabia disso. 15 anos antes. Lena, uma jovem enfermeira idealista que odiava os seus turnos da noite, mas amava os seus pacientes, conheceu Jonas Vogel numa pequena galeria de arte independente em Soho. Ele não estava em frente a um clássico caro, mas sim a uma escultura expressiva e crua de um artista em ascensão. Ele riu, uma gargalhada plena e genuína, quando anotou por que ela tinha entornado o café na sua própria t-shirt. Jonas vinha da Vogel Financial, um império que possuía metade de Manhattan. Lena vinha de uma família de bibliotecários e bombeiros no estado de Nova York, que mediam a riqueza em livros e senso de comunidade, não em cotações de ações. Os Vogels deixaram clara a sua desaprovação desde o início. Num jantar formal na sua mansão em Greenwich, Eliza tinha interrompido Jonas. Jonas, querido, este trabalho de enfermagem é admirável. Uma longa e significativa pausa antes da palavra admirável. Mas temos de ser realistas. És um Vogel. Precisas de uma esposa que complemente a tua herança, não de alguém que a descarte como sem importância. Jonas tinha escolhido Lena contra a vontade dos seus pais. Casaram-se numa pequena cerimônia num jardim botânico, e ele mudou-se para uma casa modesta numa parte menos exclusiva de Greenwich, que comprou ele próprio, longe da fortaleza da família Vogel. Lá nasceram os gêmeos, trazendo consigo o barulho caótico e alegre da infância. Jonas, que pintava secretamente, enquanto Lena criava os filhos e trabalhava a tempo parcial numa biblioteca, construíram uma vida rica em amor, embora modesta em luxo. Quando Jonas recebeu o terrível diagnóstico aos 34 anos, uma forma agressiva de cancro no sangue que rapidamente se tornou incurável, o mundo deles desmoronou-se. Promete-me uma coisa, Lena, sussurrou ele numa das últimas noites, a sua mão outrora forte e agora suave na bochecha dela. Promete-me que te lembrarás que és suficiente, exatamente como és. E promete-me que ensinarás às crianças que o valor de uma pessoa não se mede pela sua conta bancária. Ela tinha lhe prometido, sem compreender a total urgência por trás das suas palavras. Agora, de pé à chuva, sem ter para onde ir, essa promessa parecia ser a sua única posse. Lena! Uma voz grave e rouca quebrou o silêncio tenso. Uma limusina velha e barulhenta com matrícula de Nova York parou abruptamente no lancio. Uma mulher na casa dos 50, com um rabo de cavalo prático e grisalho e um blusão de vento atirado descuidadamente, saiu. Era a doutora Ingrid Hauser, antiga professora de História da Arte de Lena e sua mentora na Universidade de Colômbia. A única pessoa além de Jonas
que alguma vez tinha realmente acreditado que Lena tinha o seu lugar nos círculos acadêmicos dominados por linhagens. O timing perfeito, como sempre, Ingrid, disse Lena, enquanto ondas de alívio a inundavam. Ingrid ignorou Elisa por completo. Ela foi diretamente ter com Lena. O caminhão de mudanças está a seguir as minhas instruções. Tomei providências. Nova York espera. Lena acenou. Obrigada. Enquanto se dirigiam para o carro, Lena viu Milo esgueirar-se novamente para a porta da frente. Ele voltou segundos depois, o caderno de Jonas agora debaixo do seu braço. O livro de receitas dele, sussurrou Milo. Eu não podia deixá-lo aqui. Na limusina, que rapidamente se dirigia para a Interestadual 95, Ingrid entregou a Lena um pequeno envelope. Dentro estava uma chave e um endereço no bairro de Astoria, no Queens. Jonas esteve comigo há 4 meses, explicou Ingrid, enquanto serpenteava cuidadosamente pelo trânsito. Ele pediu-me para lhe dar isto se certas circunstâncias ocorressem. Ele era bem previdente. A voz de Lena quebrou. Ele sabia que isto ia acontecer? Ele sabia o que os pais fariam? Ele conhecia os pais, respondeu Ingrid com um aceno conciso. E ele sabia que a senhora precisaria de um plano de emergência. Um que não pudesse ser associado aos seus meios financeiros. Clara, que tinha ficado em silêncio desde que saíram da mansão, falou de repente. O pai teve de nos deixar porque eu fiz alguma coisa errada? Lena puxou a filha para perto, inalando o cheiro a shampoo de morango e infância. Não, querida. O teu pai amava-nos mais do que tudo no mundo. Às vezes as pessoas que amamos têm de ir, mesmo que queiram ficar. Enquanto o carro serpenteava pela paisagem de betão em direção a um futuro incerto, Lena perguntou-se se ainda tinha força suficiente para recomeçar do zero. Jonas tinha acreditado que ela podia. Ela tinha de confiar nele uma última vez. O endereço em Astoria, Queens, levou-as a uma estreita casa geminada. A fachada estava desgastada. A varanda pendia torta e as janelas pareciam ter testemunhado décadas de mudança. Não estava em ruínas, mas era evidente que tinha sido negligenciada durante anos. Tem boa estrutura, disse Ingrid, otimista, usando a sua bengala para afastar ervas daninhas que cresciam através de rachas no passeio. Lá dentro, partículas de pó dançavam à luz da tarde que entrava pelas janelas sujas. Os quartos estavam vazios, exceto por alguns móveis básicos, camas, uma mesa, cadeiras, que Ingrid tinha mandado entregar. Não é muito, admitiu Lena, observando os seus filhos examinarem os soalhos a ranger e o papel de parede a descolar. É nosso, disse Milo com o pragmatismo de uma criança que já tinha aprendido que a vida podia mudar num instante. Podemos consertá-lo. Naquela noite, depois de os gêmeos terem adormecido em camas com lençóis novos, que não conseguiam esconder a idade dos colchões por baixo, Lena sentou-se sozinha na cozinha. O caderno de capa verde escura de Jonas estava aberto à sua frente. Ela passou os dedos pela capa de couro gasta, lembrando-se de como ele o levava para todo o lado, anotando observações e esboçando cenas que lhe chamavam a atenção. Finalmente, ela abriu-o, os seus dedos a tremer ligeiramente. Entre esboços de esculturas e notas sobre a sua arte, ela encontrou entradas sobre a sua doença, os seus pais e um misterioso legado da bisavó, que ele mencionava repetidamente. Uma passagem fê-la parar. Lena é mais forte do que sabe. Ela passará por esta provação e sairá não apenas intacta, mas grandiosa. Eu só queria poder estar lá para ver. O legado da Tilha será dela quando ela se libertar. Que provação ele esperava? E o que ele queria dizer com o legado? Uma batida à porta interrompeu os seus pensamentos. Na varanda estava uma mulher mais velha com olhos bondosos. Ela tinha raízes asiáticas e usava um lenço tradicional, mas gasto.
Sofia Garcia, apresentou-se. Eu moro 2 casas adiante. Pensei que pudesse precisar disto mais do que eu hoje à noite. Ela segurava uma garrafa de vinho e um guisado fumegante nas mãos. Isso é incrivelmente gentil, disse Lena, comovida com o inesperado gesto de humanidade. Eu conheci Jonas quando ele era um rapaz, continuou Sofia, entrando na casa com a autoconfiança de uma mulher que tinha mantido a ordem na sua própria vida caótica durante décadas. Não aqui em Astoria, mas de antes. Eu era a governanta na mansão Vogel, muito antes de as crianças nascerem. Eu lavava as camisas dele quando ele ainda ia para a Westminster Academy. Lena sentiu um sorriso genuíno a surgir no seu rosto pela primeira vez em semanas. Por favor, entre! Enquanto partilhavam o guisado e o vinho, Sofia preencheu as lacunas da infância de Jonas, histórias que Lena não tinha ouvido nem dele, nem dos pais dele. Este bairro Astoria significava algo para Jonas, explicou Sofia, que agora vivia na sua terra natal, um bairro de imigrantes e pessoas trabalhadoras. A bisavó materna dele, Evelyn Reynolds, viveu aqui antes de os Vogels se mudarem para a sua mansão em Greenwich. Jonas passava verões com ela, aprendia a pintar e a falar com pessoas reais neste jardim, mesmo atrás da cozinha. Não com as elites. Quando Sofia se foi, Lena regressou ao caderno de Jonas com uma nova compreensão. O legado da bisavó não era apenas uma vaga lembrança. Tratava-se deste lugar, deste bairro, estas ligações que os Vogels tinham tentado cortar. Era a primeira pista no jogo que Jonas tinha montado para ela, um jogo que Lena tinha de jogar para proteger os gêmeos e aprender a lição que Jonas queria transmitir-lhe. A luta tinha acabado de começar, e Lena sentia que a sua maior força não estava nas suas finanças, mas na sua capacidade de criar um lar a partir do nada. Ela fechou o caderno, a certeza a crescer dentro dela. Ela não só sobreviveria, como prosperaria. E falo-ia em Astoria. 3 meses na sua nova vida, Lena Schmidt tinha aprendido que a pobreza era menos uma falta de dinheiro do que a constante aritmética mental da sobrevivência. Ela podia citar os custos exatos de mantimentos em 3 lojas diferentes, sabia em que dia a padaria na 30th Avenue vendia o pão mais barato e tinha memorizado o horário de autocarros que a levava com o mínimo de transbordos entre a sua casa, a escola secundária de Astoria, onde tinha encontrado um emprego a tempo parcial como professora de história, e os seus 2 trabalhos secundários. As manhãs começavam às 5h30 com a preparação para as suas aulas, nas quais ela ensinava arte renascentista e história moderna a alunos entusiastas, mas muitas vezes sobrecarregados. As tardes encontravam-na em Costas Café Welt, um café estabelecido no coração do bairro, gerido por um bondoso imigrante grego. Às noites, ela passava a dar aulas de latim por Skype a estudantes abastados do Upper East Side, sentada a uma mesa que custava menos do que a capa do iPhone dos seus alunos. Milo e Clara adaptaram-se com a resiliência que as crianças possuem, mas que nunca deveriam ter de usar. Eles frequentavam a PS-17, escola primária de Astoria, uma escola com livros didáticos desatualizados, mas professores dedicados e uma população que falava dezenas de idiomas. Milo, que sempre tinha sido o gêmeo mais prático, autonomeou-se o homem da casa. Ele consertou torneiras a pingar com tutoriais do YouTube, ajudou Lena a pintar a varanda rangente e surpreendeu a mãe ao pôr a máquina de café enferrujada a funcionar novamente com uma precisão espantosa, herdada do pai. Ele rapidamente encontrou um mentor no Sr. Costa, que o permitiu ajudar na pequena cozinha do café depois da escola. Ele tem olho para os ingredientes, Lena, observou o Sr. Costa uma noite, enquanto observava Milo a preparar torradas de abacate com concentração. Ele sabe quando o tomate está perfeito. Isso é raro. Ele deveria ser cozinheiro. Clara, por outro lado,
retirou-se para a sua arte. O pai tinha lhe deixado o seu caderno verde escuro. Agora, ela preenchia os seus próprios blocos de esboços com desenhos e fotos que mostravam um talento espantoso. Ela fotografava as ruas movimentadas de Astoria, os grafites coloridos, as senhoras idosas a regatear em grego, os rostos sorridentes das crianças a brincar no parque. Clara encontrou a sua mentora em Sofia Garcia, vizinha de Lena. Sofia, cujos próprios filhos já eram adultos e viviam espalhados pelos Urhusanetra, tinha um pequeno estúdio de fotografia improvisado no seu quintal, onde tirava retratos para a comunidade. Ela pegou em Clara debaixo da sua asa, mostrando-lhe como usar luz e sombra para criar profundidade, não apenas numa imagem, mas numa história. A verdadeira riqueza, minha criança, disse Sofia a Clara uma noite, enquanto estavam na câmara escura. Não está na lente perfeita, mas em saber o que realmente se vê. E isso está aqui, neste bairro, mais do que em Greenwich. Aqui vês a vida. A vizinhança abraçou-as com um calor inesperado. Diego Rodrigues, um empreiteiro que morava 2 casas adiante e cuja família era do Equador, apareceu num sábado com as suas ferramentas e o seu filho adolescente, Miguel. Eles repararam os degraus podres da varanda e isolaram os caixilhos das janelas contra o próximo inverno. Nós não mantemos registro, professora, disse Diego, quando Lena protestou que não podia pagá-lo. O meu telhado pingou durante 2 invernos antes que eu pudesse consertá-lo. Nós cuidamos uns dos outros aqui. Isto é Astoria. Diego tinha estado em Astoria toda a sua vida, crescido com pais que tinham imigrado do México com nada além de determinação. Esta vizinhança ensina-te o que é a verdadeira riqueza, disse ele a Lena, enquanto pintavam a cozinha dela juntos. E não é o tipo que podes depositar num banco. A senhora Chen, da mercearia coreana na esquina, concedeu crédito a Lena quando o seu cheque de pagamento se atrasou. Sofia organizou um dia de construção comunitária antes do inverno, e uma dúzia de pessoas apareceu para ajudar a consertar o sistema de aquecimento com fugas. Pela primeira vez na sua vida adulta, Lena experimentou a comunidade não como um conceito abstrato que ela ensinava, mas como um ser vivo e respirante que mantinha as pessoas unidas quando tudo o resto se desmoronava. Ela não era a enfermeira que os Vogels desprezavam. Ela era a professora Schmidt, uma das deles, uma mãe orgulhosa em Astoria. Assim que Lena se sentiu estabelecida nesta nova rotina, numa terça-feira à noite, enquanto tentava compreender as complexas ligações químicas da gordura de abacate no livro de receitas de Milo, o telefone tocou. O número era desconhecido. Lena estava cansada de filtrar chamadas e atendeu. Senhora Schmidt? A voz era precisa e treinada. Aqui é a advogada Catherine Weller, da Vogel & Associados, em Greenwich. Ligo em nome da minha cliente, senhora Elisa Vogel. Lena ficou tensa. Sim, advogada Weller. A senhora Vogel acredita que a situação atual é insustentável para os gêmeos. Eles vivem num ambiente que não corresponde ao padrão que o pai deles pretendia. A falta de oportunidades educacionais e recreativas adequadas, a sua necessidade de trabalhar em vários empregos. Tudo isto cria uma instabilidade que o tribunal pode considerar perigosa para o bem-estar da criança. Os meus filhos estão a prosperar aqui, contestou Lena. Eles aprendem mais sobre o mundo na PS-17 do que em qualquer escola particular, cara. E estão felizes? A felicidade é relativa, observou a advogada secamente. O padrão financeiro não é. Fomos instruídos a apresentar um pedido formal de direito de visita dos avós e, se necessário, de custódia temporária em 6 semanas, para proteger a herança financeira das crianças. Aconselho-a vivamente a concordar com a visita dos Vogels no próximo sábado. Tente desarmar a situação, professora Schmidt. Após a chamada,
Lena sentiu-se como se o chão lhe estivesse a ser puxado. Os Vogels tinham recursos, conexões e uma experiência de vida a impor à sua vontade. Se quisessem ir a tribunal, a batalha seria longa e infinitamente cara. Meios que Lena simplesmente não tinha. Naquela noite, muito depois de as crianças dormirem, Lena encontrou conforto no caderno de Jonas. Milo tinha-o devolvido depois do jantar. Não era apenas um livro de receitas, como Milo pensava, embora as primeiras páginas estivessem cheias de receitas que Jonas tinha aprendido com a bisavó em tenra idade. Atrás, em páginas escritas com um lápis fino e cuidadosamente escondidas, encontravam-se notas cifradas. Lena lembrou-se de um detalhe do passado de Jonas. Quando criança, ele tinha uma fascinação distinta por criptografia renascentista, uma paixão que ele partilhava com o seu pai, Gerhard Vogel, antes de o relacionamento deles se desfazer. O caderno estava escrito com uma complexa cifra de César, um código que eles tinham decifrado juntos por diversão anos antes. Lena trabalhou durante horas, até que as primeiras horas da manhã despontaram nas suas minúsculas janelas da cozinha. As suas mãos, outrora hábeis com instrumentos cirúrgicos, agora dançavam sobre o papel, traduzindo símbolos em palavras. Ela não encontrou instruções sobre finanças, mas sim uma série de regras de vida e pensamentos filosóficos que Jonas tinha escrito nos últimos meses da sua vida. O meu maior erro foi acreditar que podia afastar-me do poder do dinheiro sem proteger os meus entes queridos. Não posso permitir que os meus pais envenenem os nossos filhos com a sua riqueza ou chantageiem Lena com as suas exigências. A fortuna da Tilha pertence a Lena, mas ela tem de a merecer. Ela tem de provar que tem a força e os valores que encontrou em Astória. Só então ela entenderá a verdadeira herança e fará bom uso dela. O dinheiro por si só não tem valor. O caráter é tudo. Daqui a exatamente 1 ano, o Sr. Adler irá contactá-la. Ele saberá se ela passou na provação. Tenho de confiar que ela fará a coisa certa, mesmo que seja difícil. Sob as últimas linhas decifradas, Lena encontrou um endereço de e-mail e um nome: Sr. Elias Adler, executor de testamento, e uma breve instrução. Contacte-o 6 semanas antes do primeiro aniversário da minha morte. Não antes. De repente, tudo fez sentido. As chamadas, o despejo, a necessidade financeira. Jonas tinha previsto tudo. Ele tinha posto Lena à prova para garantir que ela não sacrificasse os seus princípios pelo conforto e segurança da fortuna Vogel. Ele queria que as crianças aprendessem o seu valor através do exemplo de Lena, não através do mundo de luxo Vogel. O prazo da advogada Weller, 6 semanas, coincidia exatamente com a data que Jonas tinha mencionado. Na manhã seguinte, com as mãos a tremer e um coração que oscilava entre a raiva pela descrição de Jonas e a profunda gratidão, Lena escreveu o e-mail. Ela inseriu os códigos de segurança que Jonas tinha escondido no caderno e enviou-o. 2 dias depois, no sábado, um elegante Bentley preto parou em frente à casa geminada em Astória. Elisa e Gerhard Vogel saíram. Eles pareciam completamente deslocados naquela rua modesta, rodeados por vizinhos ocupados e escadas de incêndio a chocalhar. Vejo que se instalaram, disse Elisa, olhando para a modesta sala de estar, com os seus móveis pintados e de feira, com os lábios cerrados. Estamos felizes, respondeu Lena, a sua postura firme. Falei com a diretora da PS-17, disse Eliza, examinando um dedo em busca de pó inexistente. Aparentemente, Milo e Clara são bastante excepcionais. Os seus resultados de testes são notavelmente altos, apesar das limitações da escola. A escola tem professores dedicados que se preocupam com os seus alunos, retorquiu Lena. Não obstante, Gerhard e eu acreditamos que as crianças merecem melhores oportunidades.
A Horizons Academy em Manhattan concordou em oferecer-lhes bolsas integrais a partir do próximo semestre. Nós cobriríamos os custos de transporte e todas as atividades extracurriculares. Isso é muito generoso, disse Lena cautelosamente. Mas as crianças estão felizes onde estão. Encontraram amigos, uma rede social. A compostura de Elisa desfez-se ligeiramente. Não seja infantil, Lena. Estas oportunidades moldarão o futuro deles. Não pode permitir que o seu orgulho limite o potencial deles. Antes que Lena pudesse responder, a porta da frente abriu-se. E os gêmeos voltaram de uma viagem ao Sr. Costa, acompanhados por Sofia. Os olhos de Elisa estreitaram-se ao ver os seus netos a andar de mãos dadas com a imigrante idosa. Milo, Clara, disse ela, a voz artificialmente suave. Senti muito a vossa falta. As crianças pararam e procuraram a orientação de Lena. A vossa avó estava de saída, disse Lena com firmeza. Na verdade, continuou Elisa, vim convidá-los a todos para jantar na nossa propriedade neste domingo. O vosso avô sente a vossa falta, e os vossos quartos estão exatamente como os deixaram. Milo avançou. O seu rosto jovem estava marcado por uma determinação que desmentia os seus 12 anos. Não queremos ir jantar, avó, disse ele. Nós gostamos da nossa casa aqui. A fachada de Elisa desmoronou-se, um verdadeiro espanto a percorrer as suas feições. Meu querido, não podes preferir esta situação ao conforto que podemos oferecer? O papá disse-nos o que é melhor para nós, disse Clara suavemente, surpreendendo todos com a sua resposta direta. Ele disse que a mãe nos ensina coisas importantes. Como o quê, minha querida? O tom de Elisa era condescendente, como se estivesse a tolerar a fantasia de uma criança. Como ser corajosa quando é difícil, respondeu Clara. E como a família se mantém unida, não importa o quê. O olhar de Elisa mudou para Lena com uma dureza nova e calculista. Isto ainda não acabou, disse ela calmamente. Os nossos advogados entrarão em contato em relação às regras de visita e à herança. Depois de os Vogels partirem, Lena encontrou as suas mãos a tremer. Mas desta vez não era apenas medo. Era a força que ela tirava do conhecimento de que Jonas tinha confiado nela. Ele tinha sabido que ela passaria nesta aprovação. Ele tinha sabido que as crianças encontrariam a sua bússola moral em Astoria, não em Greenwich. Naquela noite, depois de as crianças adormecerem, Lena encontrou um envelope selado no caderno de Jonas com a inscrição: para o momento em que tiveres de escolher. Dentro estava uma carta com a caligrafia de Jonas. Minha querida Lena, se estiveres a ler isto, estás a enfrentar uma decisão difícil sobre o futuro dos nossos filhos. Eu não sei exatamente o que é, mas conheço os meus pais o suficiente para prever que eles oferecerão algo que parece razoável, prático e vantajoso, com fios invisíveis. O que eu desejo para Milo e Clara? Quero que cresçam a saber que o seu valor não é determinado pela sua conta bancária ou pelas suas conexões sociais. Quero que reconheçam a verdadeira bondade e a distingam da manipulação. Quero que compreendam que a integridade às vezes exige sacrificar o conforto ou a vantagem. Estas lições raramente vêm de instituições de renome ou de círculos exclusivos. Elas vêm de observar os adultos que amam a tomar decisões difíceis baseadas em princípios, não em conveniência. Confia em ti, Lena. Tu conheces os nossos filhos. Tu sabes o que é mais importante. Lembra-te do que me disseste quando os meus pais te ofereceram aquele emprego na galeria. Alguns custos não estão no balanço. Tu tinhas razão naquela altura. Eu suspeito que tens razão agora também. Com todo o meu amor, Jonas. Lena dobrou a carta cuidadosamente, a sua determinação a fortalecer-se. O que quer que os Vogels lhe atirassem, ela iria enfrentá-lo com a certeza de que Jonas tinha confiado no seu julgamento acima de tudo.
Agora que tinha contactado o confidente de Jonas, ela só tinha de esperar pela resposta. A revelação da fortuna da Tilha estava iminente. A chamada veio numa terça-feira à tarde, 6 semanas antes do aniversário da morte de Jonas. Elias Adler, um advogado da Adler em Associados, pediu urgentemente um encontro com Lena Schmidt. Ele representava o Fundo Evelyn Reynolds, uma fundação criada pela bisavó materna de Jonas. Na sala de conferências em Midtown Manhattan, o Sr. Adler revelou a chocante verdade. Jonas era o único beneficiário de um fundo no valor de quase 200 milhões de dólares. Isso é impossível, disse Lena atordoada. Nós vivíamos dos meus salários. Ele nunca falou sobre isso. O Sr. Butch, Sr. Adler, explicou. Jonas recebeu o controle do fundo há 3 anos. Ele fundou imediatamente a Fundação da Tilha, com o objetivo de promover causas sociais e educação em bairros de Nova York mal servidos, especialmente aqui no Queens. A maior surpresa, no entanto, foi a condição. Jonas tinha deixado instruções específicas para que Lena fosse informada sobre a existência da fundação exatamente 1 ano após a sua morte. Condição: ela tinha de completar a separação da influência da família Vogel e manter a sua gestão doméstica independente. Ele sabia que isto ia acontecer, sussurrou Lena. Ele sabia que os pais tentariam seduzir as crianças com a sua riqueza. O Sr. Adler acenou. Jonas tinha excluído os Vogels de qualquer controle sobre a fortuna. Ele tinha encenado um teste para garantir que Lena e os gêmeos não sacrificassem os seus princípios por segurança financeira. Ele queria que as crianças aprendessem o seu valor através do exemplo de Lena. Como mãe sobrevivente e guardiã, Lena foi nomeada a principal administradora da Fundação da Tilha. O seu papel era a supervisão estratégica para garantir que a missão da Fundação, promoção da comunidade e educação em bairros como Astoria, continuasse. Naquela noite, Gerhard Vogel apareceu na casa de Lena em Astoria. Ele tinha vindo para falar sobre o Fundo Reynolds e o futuro das crianças, pois os seus advogados tinham descoberto a sua existência, mas não as condições específicas de Jonas. Os nossos advogados reviram os documentos, disse Gerhard rigidamente. Propomos um compromisso. A senhora mantém a administração. E as crianças frequentam a conceituada Horizons Academy em Manhattan, financiada pela Fundação. Mas elas ficam consigo em Astoria. E se eu recusar? Perguntou Lena. Então, encontramo-nos no tribunal, respondeu Gerhard. Contestaremos a custódia para garantir a herança financeira das crianças. Lena recusou-se a decidir sozinha sobre o futuro das crianças. Ela chamou Milo e Clara. Durante a conversa, a fachada de Elisa desmoronou-se de repente. Ela confessou a Lena que não sabia amar sem controlar, um padrão que tinha aprendido com a sua própria mãe. As crianças são tudo o que nos resta de Jonas, chorou ela. Lena reconheceu a mulher por baixo da máscara fria e propôs um meio-termo: cooperação em vez de conflito. 2 semanas depois, Lena visitou a gala de caridade anual da Fundação Vogel com os gêmeos. Durante a noite, Elisa levou-os à biblioteca, que tinha sido transformada numa galeria. Estavam em exposição dezenas de obras de Jonas, que os Vogels tinham colecionado ao longo dos anos. Entre as últimas pinturas estava um tríptico intitulado Legado. Os 3 painéis mostravam diferentes versões de lar: a mansão Vogel, a antiga casa de Greenwich e, finalmente, uma cena de Astoria com um jardim comunitário. Ele viu o lar que a senhora criaria, murmurou Elisa. Ele imaginou o antes mesmo de existir. Gerhard e Elisa propuseram a Lena que a Fundação Vogel estabelecesse uma bolsa em nome de Jonas para jovens artistas desfavorecidos. Eles pediram um subsídio correspondente à Fundação da Tilha. As nossas 2 famílias trabalharão juntas para continuar o legado de Jonas, disse Elisa.
Lena concordou. Esta foi a verdadeira vitória, a colaboração sobre o conflito, a adesão aos valores de Jonas. 2 anos depois, a família Schmidt reuniu-se na sua casa transformada em Astoria para uma celebração. O quintal estava cheio de amigos e vizinhos. Sofia, Diego, o Sr. Costa. Até os Vogels estavam presentes e pareciam visivelmente esforçados para interagir com a comunidade. Lena levantou o seu copo e olhou em redor, especialmente para Milo e Clara, que ficaram conscientemente em Astoria, apesar da fortuna. Jonas deixou-nos o presente mais extraordinário, começou Lena. E não estou a falar de dinheiro. Ela brindou à comunidade e ao verdadeiro legado. Jonas ensinou-nos que a verdadeira riqueza não se acumula, mas se cria. Quando viemos para cá, não tínhamos nada além de amor e da nossa vontade. A fortuna da tilha é uma ferramenta. Mas a verdadeira lição é: as crianças precisam de experimentar que o seu valor não depende da sua conta bancária ou da sua posição social, mas da contribuição que dão à sua comunidade. A lição pedagógica. O maior legado que podemos deixar aos nossos filhos não é material. É o caráter, a integridade e a experiência de que se pode melhorar o mundo, não importa onde se comece. Aqui, em Astoria, aprendemos que a verdadeira força reside na resiliência, na conexão e na compaixão. Lena terminou com um brinde a Jonas e a continuação do seu legado. Uma vida cheia de significado e compaixão. Ela tinha passado na provação, não através da riqueza, mas através da sua inabalável determinação em viver os valores que eram mais importantes para Jonas.